O negacionismo, né, do governo em relação à tragédia do aumento do desmatamento deu nisso. Os dados já eram oficiais, eram de um outro sistema, o DETER, que é menos acurado que o PRODES, que é esse que sai agora, que nem o Salles teve coragem de desmentir, nem ele conseguiu negar, e já mostravam, já apontavam para esse aumento. Por que existe um monitoramento mensal, Brau? É para desmerecer o governo? É para criar uma narrativa de governo? Não, é para que o governo tenha dados e evidências para agir preventivamente, para agir para evitar o pior. O governo ficou negando que os dados fossem reais. Bolsonaro chegou a dizer que o INPE era uma instituição mentirosa, descredenciando assim uma instituição que é do próprio governo e que é respeitada internacionalmente. Demitiram o presidente do INPE, Ricardo Galvão, com direito à humilhação pública de um cientista renomado, reconhecido no país, que foi lá e teve a hombridade de reafirmar os dados, sabe? Porque as pessoas, elas têm uma trajetória, elas têm uma carreira, elas têm uma coerência, e agora está aí. O sistema que tem 95% de precisão e que pega uma área bem maior, mostrando o maior desmatamento em uma década. Não é pouca coisa, não é relativizável, não é algo que se possa tergiversar. É uma tragédia que já se anuncia para 2020 ainda maior, porque o aumento detectado de junho para cá já faz com que a gente esteja com quase toda a meta de 2019 comprometida para 2020. Então, quer dizer, existia uma meta de se reduzir em 80% o desmatamento no ano que vem, que já não vai acontecer, porque a gente já desmatou 57% do que poderia desmatar no ano que vem, só nestes 3 primeiros meses medidos pelo PRODES pelo DETER desde então, porque a medição mensal continua. Então, é muito grave isso vai ter consequências internacionais, não tenha dúvida. Eu fui aos Estados Unidos 2 vezes esse ano, nas 2 vezes o que as pessoas mais me perguntaram era com relação à Amazônia, porque esse é um assunto que interessa ao mundo, é um assunto que interessa nas nossas tratativas comerciais, para entrar em blocos comerciais, para fechar acordos como o acordo Mercosul-União Europeia. A gente não vai cumprir provavelmente a meta do Acordo de Paris, apesar de Bolsonaro ter dito que a gente vai se manter nesse acordo. Então tem uma série de consequências práticas e de imagem para o Brasil que se devem principalmente à teimosia e à birra ideológica do ministro do Meio Ambiente, chancelado pelo presidente da República, que se recusaram a ver dados que o próprio governo tinha, dos quais ele dispunha para agir em tempo hábil. O que o ministro diz agora? Que na quarta-feira ele vai fazer uma reunião para dizer o que fazer, porque ele não tem o que fazer. Porque ele, como bem disse o Josias, desmontou a estrutura de fiscalização que foi criminalizada. Não foram os criminosos que foram criminalizados, foram os fiscais. Os fiscais foram acusados de achacar as pessoas, de apreender máquinas indevidamente. Bolsonaro mandou devolver máquinas apreendidas por fiscais, fez ali um desagravo praticamente a desmatadores. E agora o que a gente tem é que 90% desse desmatamento recorde mostrado é ilegal. 90% de desmatamento ilegal. É um governo que aplaude a ilegalidade. É lamentável.